O sinal tocou. Vamos direto ao plenário. Vamos proceder à abertura da 21ª sessão ordinária do plenário do Supremo Tribunal Federal, procedendo-se à leitura da ata da sessão anterior. Ata da 21ª Sessão Extraordinária do Plenário do Supremo Tribunal Federal, realizada por videoconferência em 2 de agosto de 2021. Presidência do senhor ministro Luiz Fux, presentes à sessão os senhores ministros Gilmar Mendes, Ricardo Lewandowski, Carmen Lúcia, Dias Toffoli, Rosa Weber, Roberto Barroso, Edson Fachin, Alexandre de Moraes e Nunes Marques. Procurador-Geral da República, Dr. Antônio Augusto Brandão de Aras. Abriu-se a sessão às 15h20, sendo lida e aprovada a ata da sessão anterior. Não havendo nenhuma objeção, considero aprovada a ata da sessão. Senhoras ministras, senhores ministros, recebi de Sua Excelência o senhor presidente do Tribunal Superior Eleitoral, o ministro Luiz Roberto Barroso, o seguinte ofício: com meus cordiais cumprimentos, em vista disposto nos artigos 119, inciso 1º, a linha A, e 121, parágrafo 2º, ambos da Constituição Federal, considerando a aposentadoria de Sua Excelência, o ministro Marco Aurélio Mendes de Farias Melo, informa a Vossa Excelência a existência de vaga de ministro substituto neste tribunal, razão pela qual eu disponibilizei um link para votação eletrônica conforme a cédula distribuída. Eu verifico, então, que, pela votação, já todos os integrantes lograram apor o seu voto. E eu, então, comunico o resultado. 9 votos para o ministro Nunes Marques, 1 voto outra e 1 voto para o ministro Dias Toffoli. É isso? Então, sobrando um voto. Voto. Só 10. Então não pode ser o ministro Toffoli. É outro. Eu quero dizer que o que estava errado era o impresso, viu? Era o impresso. No computador está outro. O computador está correto. Ainda bem que não foi votação eletrônica. Presidente, é melhor recorrer às urnas eletrônicas, porque essas não falham. É que estava sem som, ministro Lewandowski. Eu falei, o problema é que foi voto impresso. Então, mais uma vez, proclamando o resultado, são 9 votos do ministro Cássio Nunes Marques e 1 voto para o ministro Dias Toffoli. Esse foi o resultado. Parabenizo, então, o ministro Cássio Nunes Marques pela assunção da suplência do Tribunal Superior Eleitoral. E vamos dar prosseguimento à arguição de descumprimento do preceito fundamental 323, da relatoria do ministro Gilmar Mendes, que ontem proferiu o seu voto. E agora, então, vamos escolher o voto dos demais ministros. No julgamento de ontem, Sua Excelência, nos termos do seu voto, julgou procedente a ação para declarar a inconstitucionalidade da súmula 277 do Tribunal Superior do Trabalho nos termos do seu voto. Passo agora a palavra a Sua Excelência, o ministro Nunes Marques, para o voto. Senhor presidente, senhoras ministras, senhores ministros, senhor procurador-geral da República, senhores advogados, senhora secretária da sessão, primeiramente, de forma boa remota, tarde a voto todos. o ministro Nunes Marques. E quero registrar também meu agradecimento pelos votos para a minha inserção. Ministro Cássio. Perdoe. Pois não, ministro Barroso. Estava sem o som aqui, mas como presidente do Tribunal Barroso. Superior Eleitoral, gostaria de saudar a sua eleição, a sua escolha e dizer que vamos recebê-lo no nosso tribunal com muito prazer e com muita honra, inicialmente na condição de Ministro Barroso está no plenário físico mas do desde STF. já contamos com a sua valiosa colaboração. Parabéns e seja muito bem-vindo. Obrigado, ministro Barroso. Agradeço também a todos os integrantes desse tribunal. Espero que
um pouco da minha experiência como advogado e 2 biênios como juiz da classe jurista do TRE do Piauí, possa, de alguma forma, contribuir para o aperfeiçoamento daquela jurisdição. Muito obrigado. Senhor presidente, passo ao voto. E já adianto que, como voto vogal que acompanha o eminente relator, proferiria um voto muito sucinto e objetivo. Né? Primeiramente, uma faixa preliminar aventada pelo ilustre Procurador-Geral da República. A presente remissão de descumprimento de preceito fundamental, para muito além de simplesmente manifestar sua hostilidade à atual súmula 277 do Tribunal Superior do Trabalho, dispara contra decisões que, no âmbito daquela justiça especializada, têm reconhecido eficácia ultrativa aos acordos e às convenções coletivas de trabalho apenas em favor de uma das partes envolvidas. Não se impugna, portanto, apenas a aludida súmula 227, mas sim decisões que têm sido proferidas na Justiça do Trabalho em suposto descumprimento dos preceitos fundamentais consagrados nos artigos 2 e 60, parágrafo 4º, inciso 3, princípio da separação dos poderes, no artigo 5º, 2, princípio da reserva legal, todos da lei maior. Também há de se reconhecer a legitimidade da Confederação Nacional dos Estabelecimentos de Ensino, CONFENEM, para a propositura da presente ação de arguição de descumprimento de preceito fundamental. Trata-se de entidade sindical de nível superior que agora esgrima por pronunciamento deste excelso tribunal em socorro aos interesses diretos da categoria econômica que congrega. Sob o ponto de vista objetivo, ou seja, para além de específicos litígios instaurados entre partes, não se vislumbra a existência de outro meio eficaz para corrigir o suposto quadro de inconstitucionalidade decorrente de decisões da Justiça do Trabalho, proferidas ao arrepio dos preceitos fundamentais da isonomia, da segurança jurídica, da livre iniciativa e da supremacia das convenções e acordos coletivos de trabalho. Conheço, portanto, da ação e agora avanço a análise do seu mérito. Característica marcante do direito do trabalho reside na coexistência de fontes formais assim classificadas como heterônomas e autônomas. As heterônomas, como a própria terminologia está a sugerir, são aquelas produzidas pelo Estado e não pelas partes diretamente atingidas. Ao contrário, nas autônomas, a autoria delas é confiada às próprias partes atingidas, então representadas por seus sindicatos em prestígio ao postulado da autonomia privada coletiva. As convenções e acordos coletivos de trabalho, espécies de normas autônomas, se comparadas com as leis em sentido estrito, guardam muito mais proximidade e adequação com o quadro fático a ser disciplinado. Talhadas à luz de circunstâncias concretas, as convenções e acordos coletivos de trabalho veiculam normas vocacionadas à pacificação da relação capital-trabalho, prevenindo ainda que dissídios individuais venham a se multiplicar. As circunstâncias concretas, justificadoras de cláusulas tais ou quais, são naturalmente efêmeras. Assim, o deferimento de benesse aos trabalhadores, para além daquilo fixado na lei, pode, lá adiante, já não ser possível ao empregador. Na prática, simplesmente, já se pode ver a impossibilidade de que a concessão de aludidas benesses tenha eficácia ultrativa. Ademais, depois de idas e vindas na doutrina e na lei, agora se pode constatar com absoluta certeza a existência de um prazo máximo para que ajustes coletivos possam ter vigência, os contratos individuais de trabalho e se somente podem ser modificados por novos acordos. No artigo 614, parágrafo 3º da CLT, com a nova redação que lhe deu a Lei 13.467 de 2017. Parágrafo 3º. Não será permitido estipular a duração de convenção ou acordo coletivo de trabalho superior a 2 anos, sendo vedada a ultratividade. O teor normativo constante do artigo 114, parágrafo 2º da Constituição Federal não autoriza que, a partir dele, extraia-se interpretação a conferir ultratividade às convenções ou acordos coletivos de trabalho. Parágrafo 2º. Recusando-se qualquer das partes à negociação coletiva ou à arbitragem, facultado às mesmas, de comum acordo, ajuizar dissídio coletivo de natureza econômica, podendo a Justiça do Trabalho decidir o conflito, respeitadas as disposições mínimas legais de proteção ao trabalho, bem como as convencionadas anteriormente. A regra constitucional limita-se a impor que a Justiça do Trabalho, ao decidir dissídio coletivo de natureza econômica, observe as disposições mínimas legais de proteção ao trabalho, assim como as disposições convencionais que naturalmente ainda estejam em vigor. Aqui não se vê absolutamente qualquer autorização para que a Justiça do Trabalho prorrogue acordos ou convenções coletivas de trabalho, para além dos prazos que foram legitimamente fixados pelas próprias partes interessadas.
Quando assim faz, a Justiça do Trabalho termina por se imiscuir no conteúdo temporal de uma norma que, por natureza, deveria preservar o seu caráter autônomo. Além disso, arvora-se a Justiça do Trabalho ao papel de autêntico legislador, dando eficácia à norma sem legitimidade formal e já sem vigência no tempo. Não se pode perder de vista também o fato de que as cláusulas constantes das convenções ou acordos coletivos de trabalho fazem parte de um todo, de sorte que cada uma delas se justifica como causa ou como consequência das demais. Quem vota é o ministro Nunes Marques. Se justificam mutuamente numa negociação que melhor se ajuste às circunstâncias financeiras e econômicas aferíveis no ambiente produtivo, a ser por ela disciplinado. Nessa quadra, não é legítimo pretender-se prorrogar cláusulas favoráveis ao trabalhador, descartando-se as demais que, por outro lado da moeda, possam favorecer de alguma forma o empregador. Finalmente, pela exauriente análise que fez sobre a matéria, cumprimento Sua Excelência o ministro Gilmar Mendes, relator, a ele pedindo vênias para as minhas acrescidas razões do voto que proferi. Em face do exposto, acompanho o eminente relator e, assim fazendo, também julgo procedente o pedido para retificar decisões da Justiça do Trabalho que, em interpretação ao artigo 144, parágrafo 2º da Constituição, conforme a redação que lhe deu a emenda constitucional 45, tem emprestado ultratividade à eficácia de cláusulas e acordos e convenções coletivos favoráveis apenas ao trabalhador. Os contratos individuais de trabalho. Muito obrigado, pode ser modificado por novos acordos. Nunes Marques, Vossa Excelência, então, acompanha o voto do relator nos termos em que proferido. Como vota Vossa Excelência, ministro Alexandre Moraes? Boa tarde, presidente. Cumprimento Vossa Excelência, ministro Luiz Fux. Cumprimento nossa vice-presidente, ministra Rosa Weber, todos os colegas, todos os ministros. Cumprimento o doutor Augusto Aras, procurador-geral da República, e o doutor também de forma remota José vota o ministro Alexandre de Moraes, que acompanha a sessão. Cumprimento especial ao ministro Nunes Marques, parabenizando pela eleição para cargo de ministro substituto do Tribunal Superior Eleitoral. É com grande alegria que receberemos Vossa Excelência, como disse nosso presidente, ministro Luiz Roberto Barroso, no Tribunal Superior Eleitoral, que vem garantindo desde da Constituição de 1988, para ficarmos na Constituição de 1988, vem garantindo a democracia no Brasil, a lisura nas eleições, com responsabilidade, com trabalho e com muita competência. Presidente, também eu vou resumir meu voto, que juntarei por escrito. Inicialmente, já acompanho, eminentemente, o relator quanto ao cabimento da DPF. Quanto ao mérito, já dito ontem pela Sua Excelência, o ministro Gilmar Mendes, e hoje pelo ministro Nunes Marques, a questão trazida ao debate consiste em definir se a modificação realizada pelo Tribunal Superior do Trabalho, a sua modificação jurisprudencial, com a nova redação da súmula 277, se essa alteração encontraria ou não respaldo na alteração de redação do artigo 144, parágrafo 2º da Constituição Federal, que essa alteração foi produzida pela chamada reforma do Poder Judiciário, a emenda 45 de dezembro de 2004. Ou, se em sentido contrário, a implementação, novamente, do chamado princípio da ultratividade condicionada de normas de acordos e convenções coletivas pela via judicial, se essa implementação do princípio da ultratividade caracterizaria afronta, como a DPF traz, afronta aos preceitos fundamentais da separação de poderes e do próprio princípio da legalidade. Eu já adianto, presidente, que acompanharei integralmente o eminente ministro Gilmar Mendes, porque constato que a emenda constitucional 45, ou a partir da emenda constitucional 45 de 2004, o que ocorreu foi que o Tribunal Superior do Trabalho passou a interpretar o termo introduzido DPF, onde se discute se acordos coletivos do citado artigo 114, parágrafo 2º, ou somente podem ser modificados por novos acordos, foi introduzido na parte final desse artigo como sinal de reintrodução no ordenamento jurídico nacional do princípio da ultratividade condicionada das normas coletivas. Ou seja, seria um retorno, esse termo, somente a introdução do anteriormente, traria de volta
o princípio da ultratividade, garantindo uma eficácia, a permanência de uma eficácia de normas coletivas até que outras viessem a alterá-las. Me parece que não todas as vênias, as posições em contrário, inclusive do Tribunal Superior do Trabalho, Alexandre de Moraes, não corresponde aqui à melhor interpretação. É como já dito na linha do voto do eminente ministro Gilmar Mendes. Não me parece possível estabelecer aqui a substituição sem que houvesse uma mutação ou mesmo uma alteração expressa da Constituição Federal nesse sentido, uma ultratividade garantindo o poder normativo, nesse caso, da Justiça do Trabalho, em face da autonomia das partes. É importante lembrar que nessas convenções, nos contratos de trabalho, o prazo de validade é um dos elementos mais importantes na negociação. Obviamente, para determinadas vantagens ou não, se um prazo for mais extensivo ou menor, mais restritivo, a vantagem pode ser menor ou maior. Isso faz parte da negociação. A partir do momento que o prazo termina, não há um novo acordo, se formos jogar com essa ultratividade que não está, ao meu ver, expressa diretamente na Constituição, nós acabamos, em verdade, inviabilizando até futuras negociações. Porque a partir do momento em que não há segurança jurídica no prazo dessa negociação, fica muito mais difícil prever os reflexos desse pacto entre empregado e empregador. O professor Sérgio Pinto Martins, eminente desembargador do trabalho, bem coloca essa questão, que a interpretação no sentido do retorno da ultratividade pode, inclusive, prejudicar os trabalhadores, porque aqueles que foram beneficiados a partir dessa convenção coletiva, com o término dela, poderiam até ser demitidos para ser substituídos por outros. E o que me parece mais importante aqui, realmente, é não só o respeito à autonomia de vontades naquele momento de pacto, em que, volto a dizer, o prazo do acordo ele influencia nas outras cláusulas, mas principalmente a garantia de uma segurança jurídica para ambas as partes. Então, presidente, momento algum, ao meu ver, volto a dizer, com todo respeito ao posicionamento do Tribunal Superior do Trabalho, houve uma revitalização constitucional do princípio da ultratividade e da norma coletiva. Não me parece que tenha ocorrido isso. Até porque a grande discussão que sempre existiu na doutrina trabalhista de eventual término do prazo desse acordo e, com isso, a cessação de direitos, eu diria, indisponíveis ao trabalhador, isso não existe mais, porque os direitos garantidos pelo artigo 7º da Constituição, esses não podem ser pactuados entre empregado e empregador. Então, aqueles direitos previstos no artigo 7º, esses são imutáveis, são inalienáveis. A partir da convenção, se não houver, do término do prazo, em não ocorrendo um novo acordo, o mínimo garantido já está na Constituição, os direitos sociais do artigo 6º e o artigo 7º. Então, presidente, de forma resumida, acompanho o eminente relator, ministro Gilmar Mendes, votando pela procedência da presente arguição de descumprimento de preceito fundamental, declarando, como fez o relator, a inconstitucionalidade de interpretações de decisões judiciais, no sentido de que o artigo 114, parágrafo 2º, com a sua nova redação da emenda 45, permitiria a aplicação do princípio da ultratividade das normas e acordos e de convenções coletivas do trabalho. É o voto, presidente. Muito obrigado, ministro Alexandre de Moraes. Com voto, a Vossa Excelência, ministro Edson Fachin. Senhor presidente. A gente deve falar com o microfone.
Senhor presidente, cumprimento Vossa Excelência, cumprimento também as eminentes ministras, Rosa Weber e Carmen Lúcia, bem como os eminentes pares, de um modo especial, ministro Nunes Marques, que vem de ser eleito ministro substituto do Tribunal Superior Eleitoral, cumprimento o senhor Procurador-Geral da República, o senhor advogado que aqui se encontra presente, e também o eminente ministro relator deste feito que estamos a examinar, que vem de colher agora os 2 votos que nos precedem e que acompanham Sua Excelência, o eminente ministro Gilmar Mendes, inclusive quanto ao cabimento. Neste ponto, na declaração de voto que vou juntar aos autos, estou assentando o entendimento que tenho, que indica ser incabível a arguição de descumprimento de preceito fundamental contra súmula de tribunal. Nada obstante, esta compreensão restou superada no julgamento da DPF 501, levado a efeito no ano pretérito, e, portanto, eu estou aqui me quedando na luz de respeitar a compreensão majoritária. Formei naquele julgamento a corrente vencida ao lado de eminentes ministros que estão presentes nesta sessão de hoje, e, em assim sendo, compreendendo, portanto, que a inflexão presente indica o cabimento da DPF, examina o mérito desta presente arguição de descumprimento de preceito fundamental. E nesta matéria, senhor presidente, que é a matéria de fundo desta DPF 323, ela se reporta ao que, em meu modo de ver, mediante uma compreensão racional e sistemática da Constituição e dos atos que aqui estão postos para exame neste filtro de constitucionalidade, já deduzi esta compreensão no julgamento das ações diretas de inconstitucionalidade de 2.200 e 2.288 da relatoria da eminente ministra Carmen Lúcia, que versou questão que entendo semelhante a essa que hoje aqui estamos a examinar. E, portanto, senhor presidente, reitero aqui com toda a vênia, Sua Excelência, o eminente ministro relator, e aos eminentes ministros que acompanharam, compreensão distinta que parte da ideia segundo a qual as normas constitucionais que garantem ao trabalhador o reconhecimento das cláusulas constantes em convenções e acordos coletivos de trabalho, estou me referindo ao inciso 26º do artigo 7º da Constituição da República, inclusive essas garantias como limite ao poder normativo da Justiça do Trabalho, nos termos do parágrafo 2º do artigo 14 da Constituição Federal também, tais garantias são garantias fundamentais, constitucionalmente impostas, em face de ou contra toda a ação, seja do poder público, incluindo o legislador infraconstitucional, seja das entidades ou pessoas jurídicas de direito privado, que possam mitigar o poder de negociação e fruição dos direitos sociais do trabalhador reconhecidos nas cláusulas de contrato coletivo. As relações de trabalho estão protegidas, assim, por disposição constitucional expressa e vinculante, nos 2 dispositivos que acabo de mencionar, inciso 26º do artigo 7º e parágrafo 2º do artigo 14 da Constituição. E assim, ali estão edificadas contra as possíveis erosões que lhes venham a ser impostas pela passagem do tempo ou pela assunção de condições menos favoráveis para novas negociações coletivas. Entendo que o único norte hermenêutico que se colhe da Constituição de 88, que vem, aliás, servindo historicamente como base para as interpretações dadas ao tema, tanto aqui no Supremo Tribunal Federal quanto na Justiça do Trabalho,
O único norte hermenêutico vai no sentido de tornar mais evidente o reconhecimento das cláusulas de instrumentos coletivos como fontes de direitos dos trabalhadores. E isto, como se sabe, não é de hoje. Aqui é necessária uma sucinta digressão histórica para rememorar a confirmação dogmática do tema, ou seja, no âmbito do direito positivo e da jurisprudência que se formou, e que se reporta ao final da década de 1970, mais especificamente no ano de 1978, quando este Supremo Tribunal Federal, por manifestação do Tribunal Pleno, no agravo 73.169, confirmou decisão monocrática do eminente ministro Moreira Alves, a qual, utilizando-se o que reputo serem institutos de direito civil constitucional, vale dizer, direito adquirido e coisa julgada para proteger direitos sociais, utilizando-se desses institutos, reconheceu a ultratividade das normas de acordo coletivo e sua incorporação em contratos individuais para trabalhadores que tivessem implementado todas as condições necessárias à fruição dos respectivos direitos. Creio, nada obstante conhecido e reiterado, ser de valia reiterar uma vez mais o que consta da ementa daquele julgamento. Lá se assentou: não ofende a coisa julgada, acórdão que, em virtude de acordo coletivo anterior, reconheça que os empregados que já haviam preenchidos os requisitos para, durante a sua vigência, adquirirem direito dele resultante, não o perdem, por não mais constar tal direito de acordo coletivo posterior. A aplicação do segundo acordo foi afastada em virtude do respeito ao direito adquirido e que não implica desrespeito à decisão de que ele resultou. Fecho a citação daquela emenda. É certo, nada obstante, que no mês de março de 1988, pouco antes da promulgação da atual Constituição, da Constituição da redemocratização, da Constituição que constituiu, por assim dizer, ainda que de modo pleonástico, o Estado de Direito Democrático no Brasil e estabeleceu as garantias constitucionais à democracia. Portanto, no mês de março de 88, um pouco antes da Constituição ser promulgada, o Tribunal Superior do Trabalho editou o enunciado 277, originalmente assim redigido: as condições de trabalho alcançadas por força de sentença normativa vigoram no prazo assinado, não integrando de forma definitiva os contratos. Pois bem, como sabemos, sobreveio a Constituição de 88 e a questão esteve presente no debate constituinte e resultou precisamente na redação original do parágrafo 2º do artigo 114 da Constituição da República, que assim dispunha: recusando-se qualquer das partes à negociação ou à arbitragem, é facultado aos respectivos sindicatos ajuizar dissídio coletivo, podendo a Justiça do Trabalho estabelecer normas e condições respeitadas as disposições convencionais e legais mínimas de proteção do trabalho. Além daquela norma específica do artigo 114, o inciso 26º do artigo 7º da mesma Constituição previu também, em dispositivo mais genérico, o reconhecimento das convenções e acordos coletivos como direito social do trabalhador. Mais tarde, em 1992, a Lei 8.542 confirmou a proteção constitucional das cláusulas das convenções e acordos coletivos, deixando indene de dúvidas, fora de dúvidas, o entendimento do legislador, quer constitucional, quer infraconstitucional, no sentido de que no Brasil as cláusulas dos acordos, convenções ou contratos coletivos de trabalho
integram os contratos individuais de trabalho e somente poderão ser reduzidas ou suprimidas por posterior acordo, convenção ou contrato coletivo de trabalho. Nada obstante, alguns anos depois, em 1995, por força da edição da medida provisória 1053, reeditada e sucedida por diversas medidas provisórias, veio essa medida ser finalmente convertida na Lei 10.192 de 2001. E aquele dispositivo que acabo de mencionar, da Lei de 92, foi revogado. Em 99, o Pleno deste Supremo Tribunal Federal não conheceu da ação direta de inconstitucionalidade 1849, sob a relatoria do eminente ministro Marco Aurélio, cujo objeto era idêntico da presente, desta ADPF 323, por ausência de aditamento inicial, atualizando que o ato impugnado, à época, consubstanciava-se em medida provisória. Também em 99, julgamento que concluiu-se em 2002, o plenário deste Supremo Tribunal Federal, na ação direta em constitucionalidade 2081, melhor dizendo, relator, eminente ministro Otávio Galotti, negou o pedido de cautelar em ação, também substancialmente idêntica à presente, por entender, e cito literalmente, que ante o caráter infraconstitucional da controvérsia, sugerida pela impugnação de medida provisória, que se limita a revogar normas de legislação ordinária. Finalmente, em 2004, a emenda constitucional 45, com a finalidade de deixar ainda mais explícita a proteção contida no parágrafo 2º do artigo 114 da Constituição, deu-lhe nova redação para reafirmar de forma ainda mais contundente que o poder normativo da Justiça do Trabalho deve respeitar as normas convencionadas anteriormente. Ficou expresso, portanto, no dispositivo legal, o respeito às disposições mínimas legais de proteção ao trabalho, bem como, portanto, não é uma ou outra coisa, aqui há uma percepção de conjunção, as disposições mínimas, que são as constitucionais e infraconstitucionais, bem como, ou seja, e também as convencionadas anteriormente. Em 2009, já diante desta realidade constitucional, esse Supremo Tribunal Federal voltou a enfrentar o tema, recusando a sua repercussão geral no agravo de instrumento 731954 da relatoria do eminente ministro César Peluso, julgamento concluído em 2009. E ali se entendeu, cito literalmente, não apresenta repercussão geral o recurso extraordinário que, tendo por objeto questão relativa ao direito à incorporação a contrato individual de trabalho de cláusulas normativas pactuadas em acordos coletivos, versa sobre matéria infraconstitucional. Naquele mesmo ano de 2019, o Tribunal Superior do Trabalho revisou o enunciado 277, acrescentando-lhe a referência expressa às convenções e acordos coletivos, bem como ressalvando o período de vigência do parágrafo 1º do artigo 1º da Lei 8542, qual seja, de 23 de dezembro de 92 a 28 de 7 de 1995. E em 2012, finalmente, o enunciado 277 do TST foi novamente alterado, passando a registrar a redação que hoje aqui se encontra ao exame de sua filtragem constitucional. Não se está aqui a fazer exame de infraconstitucionalidade, e sim de conformidade de um enunciado sumular do Tribunal Superior do Trabalho diante da Constituição. Enunciado esse
vertido, como se sabe, nos seguintes termos. Me permito reproduzir. As cláusulas normativas dos acordos coletivos ou convenções coletivas integram os contratos individuais de trabalho e somente poderão ser modificadas ou suprimidas mediante negociação coletiva de trabalho. Esse enunciado, nessa versão, nessa enunciação, é o objeto desta arguição de descumprimento de preceito fundamental, esta DPF 323. Essa, senhor presidente, eminentes pares, era a linha do tempo que reputava relevante trazer mais uma vez a colação, embora partindo da premissa que entendo de modo diverso dos votos que me antecederam, esta linha do tempo indicam razões que me conduzem a manter a convicção de que o presente pedido desta arguição de descumprimento de preceito fundamental não deve ser acolhido por esta Corte. O primeiro argumento que trago como sustentáculo desta convicção, como disse, e esse foi o motivo dessa conformação histórica, eis que se trata de uma percepção que entendo ser derivada da racionalidade da Constituição de 88 e da sistematicidade do modelo normativo vigente para as relações de trabalho e, portanto, o primeiro argumento que vai no sentido da improcedência do pedido desta ação aqui presente e em julgamento é o de que a questão ora posta há quase 40 anos vem recebendo atenção e o crivo dessa Suprema Corte. Há pelo menos 3 momentos históricos distintos, como muito sucintamente fiz referência. O final da década de 1970, e aqui me referi ao julgamento da relatoria do eminente ministro Moreira Alves. Em segundo momento, o final da década de 90, me referi ao julgamento sobre a relatoria do eminente ministro Otávio Galotti e um último momento, final da primeira década do presente século, no julgamento, que também já mencionei, da relatoria do eminente ministro César Peluso. No primeiro precedente, ainda que sob a égide da Constituição de 67, emendada pela emenda constitucional de 69, outorgada autoritariamente pelo governo militar de então, esta égide da Constituição não obstou que a Corte afirmasse expressamente a ultratividade da norma coletiva. Tanto no segundo quanto no terceiro precedentes, já agora, sobre a vigência da Constituição da redemocratização da Constituição de 88, o entendimento desse Supremo Tribunal Federal foi o de que a questão não alcançava estatura constitucional, o que de forma, em meu modo de ver, implícita e muito nítida, permite concluir que esse tribunal, nesses 40 anos, entendeu dever prevalecer a interpretação que vinha sendo dada pela justiça especializada. Quem vota é o Nessa linha da dogmática jurisprudencial, entendo que é o caso de reconhecer-se a constitucionalidade do disposto no enunciado 277 do TST, na redação que vigora desde 2012, praticamente há 10 anos. O segundo argumento que firma a convicção que trago, pedindo vênias, compreensões em sentido diverso, vai na linha de que as normas constitucionais que parametrizam a discussão ora em pauta foram densificadas por diversos momentos legislativos conformadores dos respectivos direitos, de modo que essas normas constitucionais não devem ser consideradas de forma isolada, e sim deve-se considerar o todo, o contexto normativo regulado pela dogmática legislativa. Isso significa que a vigência em 92 e a posterior revogação em 95
do dispositivo constante da Lei 8542 são circunstâncias que estão no patamar de preambulares interpretativa da questão, ainda que após a Constituição de 88, mas sob a égide da redação original do enunciado 277 do Tribunal Superior do Trabalho, na sua percepção pré-constitucional, muito diversa daquela que hoje vigora há quase 10 anos no TST. E também se deu, não apenas à luz dessa racionalidade pré-constitucional, como também sob a égide de uma versão original do parágrafo 2º do artigo 114 da Constituição, que foi, em 2004, expressamente alterado para reforçar o respeito às normas convencionadas, o que se deu após a emenda constitucional 45 de 2004. E, por fim, senhor presidente, concluo o voto, reiterando mais uma vez o meu respeito às compreensões em sentido diverso, para dizer que o terceiro e último argumento que trago à colação é o de que o ordenamento jurídico constitucional brasileiro, por força suficiente e autônoma da densidade normativa dos artigos 7º e 114, no primeiro, inciso 26º, e no segundo, parágrafo 2º da Constituição, esta dimensão contida nesse ordenamento ali densificado estabelece um dever de coerência e transparência desta Suprema Corte com sua missão de guardiã da Constituição, a qual, segundo visão sistemática do texto constitucional, garante ao trabalhador brasileiro direitos fundamentais sociais blindados contra o retrocesso. Ante o exposto e pedindo vênia aos que pensam diferentemente, vencido, como anotei, quanto ao conhecimento da apresentação pela compreensão colegiada, já exaurada em julgamento anterior, quanto ao cabimento da DPF em face de enunciação sumular, no mérito, julgo improcedente o pedido da presente arguição de descumprimento de preceito fundamental e é como voto, senhor presidente. Muito obrigado, ministro Edson Fachin. Vossa Excelência, então, julga improcedente a ação. Passa agora a palavra a sua Excelência, o ministro Roberto Barroso, para o voto. Presidente, muito boa tarde. Vossa Excelência, ministra Carmen Lúcia, ministra Rosa Weber, prezados colegas, ministro Gilmar Mendes, a quem cumprimento por ter assumido a qualidade de decano desse tribunal atualmente, ministro Dias Toffoli, ministro Luiz Edson Fachin, prezados colegas. Presencial, vota o ministro Luiz Roberto Barroso. Ministro Alexandre de Moraes, ministro Ricardo Lewandowski, cumprimento o senhor Procurador-Geral da República, doutor Augusto Aras, cumprimento o ilustre advogado que se encontra na sessão, cumprimento os servidores em nome da nossa secretária Carmen Lilian. Presidente, a hipótese já foi exposta e não há necessidade de me alongar na sua descrição. Cuida-se basicamente de saber se os acordos coletivos ou convenções coletivas de trabalho vigoram pelo prazo neles ou nelas previstos ou se vigora indefinidamente até que sobrevenha uma nova negociação coletiva. Essa é a discussão que nos reúne aqui. Eu, de outras vezes, presidente, quando discutimos questões de natureza trabalhista, o ministro Luiz eu fiz Roberto Barroso. De enunciar quais são os princípios que me movem, quais são os vetores que me movem na interpretação das cláusulas legais trabalhistas de uma maneira geral. E recentemente tive a oportunidade de escrever sobre isso num prefácio que fiz a um livro coordenado pelas ilustres juízas Roberta Fermi, Lorena Colnago e pelo professor Jorge Bolsinhas. A minha visão geral, quando cuido de questões que envolvam o direito do trabalho, é o de assegurar o máximo razoável de direitos aos trabalhadores dentro de um ambiente de livre iniciativa e de justiça social. E com essa visão, ou com essa missão, digamos assim,
eu enuncio os seguintes princípios e vetores que me movem ao julgar questões trabalhistas. 1. Assegurar os direitos fundamentais de natureza trabalhista inscritos na Constituição, que incluem salário mínimo, segurança no trabalho, jornada máxima de trabalho, repouso remunerado, férias, aposentadoria e todos os que estão lá no artigo 7º. Portanto, essa é a nossa primeira e principal missão. Em segundo lugar, também com base na Constituição, acho que, ao decidir questões trabalhistas, devemos ter em conta a importância de preservar o emprego julgam a DPF, e de aumentar onde se discute se acordos que é uma questão coletivos muito importante num país que integram os hoje contratos tem mais de individuais 14 de trabalho milhões e se de somente podem desempregados. ser modificados O terceiro por novo vetor acordo que geralmente me convenção. move nas questões trabalhistas A DPF 323, requerente COFENEM, remover os obstáculos que levam à informalidade e, portanto, contribuir para a formalização do trabalho. O trabalhador que tem carteira assinada, os direitos importantes de FGTS e aposentadoria que daí decorrem. Meu quarto vetor é melhorar a qualidade e a representatividade dos sindicatos. Considero que, num regime de livre iniciativa, sindicatos fortes, honestos e bem articulados são decisivos para equilibrar as relações entre trabalhadores e empregadores. Quinto, embora não seja uma questão específica de direito do trabalho, acho que desonerar a folha de salários é importante para estimular a empregabilidade e reduzir a informalidade. E, finalmente, presidente, há no Brasil uma grande imprevisibilidade nas relações de trabalho. O professor José Márcio Camargo escreveu recentemente que no Brasil você só sabe o custo de uma relação de trabalho depois que ela termina, depois que vem a reclamação trabalhista que inexoravelmente vem, e aí você quantifica o que também é negativo, porque desincentiva o emprego. Pelas dúvidas, o empresário não corre risco. Eu me lembro sempre de ter ouvido de um grande empresário, um sujeito digno, decente, honesto, e dono de sócio de uma grande instituição, ele dizia: eu faço tudo para cumprir a legislação trabalhista. Para mim tem um custo elevado eu ter reclamações trabalhistas. E a despeito de eu fazer tudo o que é possível, contrato os melhores advogados, as melhores consultorias, ainda assim eu tenho milhares de reclamações trabalhistas. Portanto, eu tenho muita preocupação com um sistema em que mesmo quem quer cumprir adequadamente as normas não consegue. Portanto, esse é o meu conjunto de preocupações, presidente, nessa matéria, e isso nos leva à questão da ultratividade, objeto desta ação, e situando esse debate nesse conjunto de princípios que enunciei, eu gostaria de dizer, pedindo todas as vênias ao ministro Luiz Edson Fachin, e, se me permitir, Abutade, já pedindo vênias antecipadas à ministra Rosa Weber, nessa matéria específica. Eu só adivinho, ministra, mas, e se não for, me desculpe, mas eu digo que vejo na ultratividade dois problemas que desfavorecem os empregados e que não os favorece. O primeiro é que a ultratividade, ou seja, fazer com que um eventual benefício dado em acordo coletivo vigore para além do prazo estipulado, geralmente um prazo máximo de 2 anos, é um desincentivo ao empregador dar o benefício porque ele não sabe como é que vai estar a vida dele daqui a 2 anos. E, portanto, ele não quer se vincular para além de um determinado período. E acho que outra consequência é que, se ficar oneroso demais, ele vai demitir, em lugar de poder cessar um benefício que ele não era obrigado pela Constituição ou pela legislação a dar. Os exemplos são para mim, muito contundentes. Suponha-se que, num determinado período de bonança, o empregador resolva dar uma licença maternidade estendida às suas empregadas. Em vez dos 120 dias legais, ele quer dar 6 meses, o que é um benefício valioso, deveria dar mesmo, se pudesse.
mas num período de vacas magras e dificuldades, ele pode não querer dar esse benefício. Mas se ele colocar num acordo coletivo, ele fica vinculado para todo o sempre ou até uma nova negociação. Portanto, você, podendo e querendo dar um benefício, pode deixar de fazê-lo por temer não poder mantê-lo no futuro. Um outro exemplo que é muito comum no setor bancário, que é você... Enfim, o setor bancário passou por uma transformação muito grande, mas é você, por exemplo, prever um valor adicional para horas extras, um valor acima do valor legal. Suponha que você tivesse que dobrar num determinado período e você resolve pagar 3 vezes, porque naquele momento a sua vida está boa. E 2 anos depois você pode não querer renovar aquilo. E se nós dermos a outra atividade, ele fica obrigado a para todo o sempre conceder um benefício. E um outro exemplo que me ocorre é relativamente ao auxílio alimentação. Eu posso prever num acordo coletivo um auxílio alimentação generoso no momento feliz da empresa. Mas não quero me vincular para todo o sempre, pode chegar um momento em que aquilo já não convenha mais. Portanto, eu acho que a previsão de ultratividade, filosoficamente, pode se voltar contra o interesse do empregado. Isso, presidente, é o que eu acho e são valores que eu levo em conta na interpretação das normas vigentes. Mas a verdade é que há normas vigentes. E, verdade seja dita, e nós bem sabemos disso, por vezes nós temos que interpretar as normas tal como elas estão postas, até diferentemente do que a gente desejaria. Mas aqui, nessa matéria, com todas as vênias a quem pensa diferentemente, eu acho que também a legislação é clara, entendendo e respeitando os pontos de vista expostos pelo ministro Luiz Edson Fachin, como de fato entendo verdadeiramente, sobretudo a motivação generosa e progressista e comprometida com os direitos dos trabalhadores que Sua Excelência professa, e eu acredito professar também, apenas que às vezes percorrendo caminhos diferentes para chegar aos resultados que achamos melhor. Veja, Vossa Excelência, presidente, a sequência legislativa do tratamento da ultratividade, que já foi relatada no voto do eminente relator. Primeiro, a Lei 8.542, de 92, reconhecia a ultratividade das normas coletivas. Portanto, elas só deixavam de viger quando sobrevinha uma nova negociação. Em 2000, um novo ato normativo, que foi a medida provisória 1950, revogou a ultratividade. Portanto, ela deixou de viger. Ainda assim, o Tribunal Superior do Trabalho, ao aprovar a súmula 277 em 2012, entendeu que a ultratividade sobrevivia e, portanto, que uma benesse concedida em acordo coletivo somente poderia ser retirada por um novo acordo coletivo e não pelo decurso do prazo estipulado. E aí, em 2017, vem a Lei 13.467, muda a redação Quem vota é o ministro Luiz da Roberto CLT, Barroso. do artigo 614, parágrafo 3º, e diz: não será permitido estipular duração de convenção coletiva ou acordo coletivo de trabalho superior a 2 anos, sendo vedada a ultratividade. Mais expresso que isso, eu não consigo imaginar. Só haveria uma possibilidade de se contornar esse dispositivo expresso, se ele fosse incompatível com a Constituição. E aí eu vou ao único dispositivo da Constituição que pode ser invocado para tangenciar esse tema. É o artigo 114, parágrafo 2º, que tem a seguinte dicção: recusando-se qualquer das partes à negociação coletiva ou à arbitragem, é facultado às mesmas, de comum acordo, ajuizar dissídio coletivo de natureza econômica, podendo a Justiça do Trabalho decidir o conflito, respeitadas as disposições mínimas legais de proteção ao trabalho
bem como as convencionadas anteriormente. Portanto, tudo que tenha sido convencionado anteriormente e que esteja em vigor tem que ser respeitado. Mas aqui eu não leio uma exigência de ultratividade de cumprimento de norma coletiva para além do prazo que ela própria tenha estipulado. Portanto, se não há incompatibilidade com a Constituição, presidente, vigora a norma expressa, e a norma expressa diz sendo vedada a ultratividade. Portanto, eu penso que há uma solução normativa para esse problema, que por acaso se amolda à linha principiológica que me parece mais favorável aos trabalhadores, e não vejo incompatibilidade da vedação legal com a norma constitucional. De modo que, pedindo todas as vênias ao ministro Luiz Edson Fachin, de novo reiterando meu apreço e admiração por sua excelência e pelas motivações que o movem, eu estou acompanhando, no particular, o eminente ministro relator para ministro o fim Roberto de Barroso julgar consulta alguns papéis em sua mesa. O pedido, sendo certo que não tratei da questão do cabimento da DPF, por ser uma matéria já decidida colegiadamente e, portanto, estou me posicionando como o colegiado já se posicionou. Como voto, presidente? Muito obrigado, ministro Luiz Roberto Barroso. Como vota Vossa Excelência, ministra Rosa Weber? Obrigada, senhor presidente. Cumprimento Vossa Excelência, cumprimento a eminente ministra Carmen Lúcia, os eminentes ministros da Corte, cumprimento o senhor Procurador-Geral da República, doutor Augusto Aras, e o eminente advogado presente na sala virtual, doutor José Imar Loguércio, cumprimento o ministro Nunes Marques pela eleição a ministro substituto do Tribunal da Democracia, o TSE, hoje brilhantemente presidido pelo meu querido amigo, ministro Luiz Roberto Barroso. Saudação especial, por fim, ao eminente relator, ministro Gilmar Mendes, que apresentou substancioso voto quanto à matéria, ainda que eu dele respeitosamente divirja. Trago o voto escrito bastante longo, senhor presidente. Vou procurar resumi-lo em benefício do tempo, adiantando desde logo que eu entendo operada a perda de objeto da presente arguição. À direita da mesa, também, no plenário físico do STF, o problema jurídico vota constitucional a ministra Rosa posto Weber, para a deliberação deste Supremo Tribunal Federal, como visto, circunscreve-se à validade constitucional da súmula 277 do Tribunal Superior do Trabalho, com a redação conferida pela Resolução 185, de 14 de setembro de 2012, ao consagrar interpretação jurídica no sentido da ultratividade relativa ou condicionada das cláusulas normativas das convenções ou acordos coletivos adotada em diferentes decisões dos tribunais trabalhistas. Nada obstante, após o ajuizamento da ação, em 14 de agosto de 2014, e o deferimento da liminar pelo eminente relator, em decisão monocrática publicada em 19 de outubro de 2016, sobreveio a Lei 13.467, de 13 de julho de 2017, denominada Lei da Reforma Trabalhista, a que há pouco se referiu o ministro Luiz Roberto, e que inseriu o parágrafo 3º no artigo 614 da CLT para limitar a duração da norma coletiva ao período de 2 anos e vedar expressamente a ultratividade. Confira-se o texto do dispositivo normativo mencionado. Parágrafo 3º do artigo 614 da CLT, com a redação que lhe foi dada pela Lei da Reforma Trabalhista. Não será permitido estipular duração de convenção coletiva ou acordo coletivo de trabalho superior a 2 anos, sendo vedada a ultratividade. Conforme entendeu este Supremo Tribunal Federal, ao julgamento da DPF 132, da relatoria do ministro Aires Brito,
incabível a ação de descumprimento de preceito fundamental quando o resultado pretendido já foi alcançado por meio de nova legislação. Eu aqui transcrevo no voto o ponto específico da manifestação do ministro Aires Brito nesta linha, embora esta posição, tenho que referir, senhor presidente, não tenha sido a prevalecente em outras decisões desta Casa, inclusive a elas posteriores. Mas, digo eu, prosseguindo com essa linha de raciocínio jurídico, definindo dessa decisão, quanto à densificação das situações de perda de objeto superveniente em ADPF, entendo que a reforma legislativa operada pela Lei 13.467 de 2017, ao introduzir no ordenamento jurídico regra específica a respeito da vedação da ultratividade nas relações de trabalho, trouxe regulação normativa expressa a respeito, de modo a conformar um diálogo institucional com o Tribunal Superior do Trabalho por meio da técnica legislativa de superação de precedente judicial. Frente ao novo cenário legal, com impactos diretos no objeto da interpretação efetuada pelo Tribunal Superior do Trabalho, definida na súmula 277, como orientação normativa a ser seguida pelos demais órgãos jurisdicionais que integram a estrutura do Judiciário Trabalhista, e aqui impugnada, tenho por evidenciada, com o devido respeito, a perda superveniente do objeto desta demanda constitucional a ensejar sua extinção sem resolução do mérito. Isso porque os efeitos da regra da vedação da ultratividade dos acordos e convenções coletivas na realidade jurídica do direito do trabalho deverão ser valorados na arena jurisdicional trabalhista, ou seja, em seus espaços decisórios, cabendo ao Tribunal Superior do Trabalho, a partir dos casos concretos julgados dentro da estrutura do judiciário, a revaloração da validade do precedente formado e caracterizado na súmula 277. À direita da mesa, em formato Nesse da letra sentido, U invertida, a meu juízo, a solução normativa que este plenário adotou nas ADIs 2200 e 2288, ambas de relatoria da eminente ministra Carmen Lúcia. Nessas ações, a discussão dizia com a validade constitucional do artigo 18 da Lei 10.192 de 2001, pelo qual, revogados os parágrafos 1º e 2º do artigo 1º da Lei 8.542 de 1992, que instituíam a regra da ultratividade relativa dos acordos e convenções coletivas de trabalho. Com a superveniência da Lei 13.467 de 2017, expressamente vedou, digo mais uma vez, a ultratividade no direito do trabalho brasileiro, entendeu essa Suprema Corte esvaziado o debate quanto à lei revogadora, bem como a impossibilidade de repristinação das normas revogadas pelos dispositivos questionados. Julgaram-se em decorrência prejudicadas aquelas ações por perda superveniente de objeto. Transcrevo o teor da ementa das decisões direto nos seus tópicos. Primeiro, argumentação genérica quanto à indicação de afronta ao inciso 37 do artigo 5º da Constituição da República. Segundo, a conversão da medida provisória 1950-62 de 2000 na Lei 10.192 de 2001 torna prejudicado o debate sobre o preenchimento da excepcionalidade exigida pelo artigo 62 da Constituição da República. Terceiro, nos incisos 6º e 26 do artigo 7º da consolidação da Constituição da República, não se disciplinam a vigência e eficácia
das convenções e dos acordos coletivos de trabalho. A conformação desses institutos compete ao legislador ordinário, que deverá, à luz das demais normas constitucionais, eleger políticas legislativas aptas a viabilizar a concretização dos direitos dos trabalhadores. Item 4º, que diretamente interessa, superveniência da Lei 13.467 de 2017, que expressamente veda ultratividade no direito do trabalho brasileiro. Esvaziamento da discussão quanto à lei revogadora, impossibilidade de repristinação das normas revogadas pelos dispositivos questionados. 5º, ação direta de inconstitucionalidade prejudicada. Julgamento em 4 de junho de 2020, relatora ministra Carmen Lúcia. Por isso, senhor presidente, respeitosamente, não conheço da presente ação constitucional por perda superveniente de objeto, extinguindo o processo sem resolução do mérito. Prossigo, senhor presidente, dizendo que, conforme arguido pela Advocacia Geral da União, bem como pela Procuradoria-Geral da República, consolidada a jurisprudência dessa Suprema Corte, no sentido da inadmissibilidade da arguição de descumprimento de preceito fundamental pela impugnação de súmula, uma vez não abrangida pelo conceito de ato do poder público, a que alude a lei de regência, e passíveis que são de revisão dentro da estrutura jurisdicional do Poder Judiciário. Reconheço, contudo, senhor presidente, como já o fez o eminente ministro Edson Fachin, e também aludiu o ministro Luiz Roberto Barroso, que essa posição ficou vencida no plenário desta Casa em decisões supervenientes. Permito-me, contudo, senhor presidente, refletir um pouco mais a respeito, diante do sistema de precedentes consagrado no CPC de 2015. Por isso, vou aqui saltar um aspecto que trago no voto escrito e alguma jurisprudência, e digo ao senhor presidente que, seguindo nessa linha interpretativa, há um precedente também recente formado pelo plenário do Supremo Tribunal Federal por unanimidade no julgamento da DPF 648, da relatoria também da ministra Carmen Lúcia, no qual foi discutida a validade constitucional do entendimento jurídico consolidado na súmula 443 do TST. E a justificativa daquela decisão colegiada apoiou-se em 2 pontos principais. O primeiro, representado pela ausência de controvérsia judicial relevante, uma vez que o inconformismo da autora, com decisões favoráveis aos empregados, não é bastante para esse qualificativo. E o segundo, consubstanciado na imprestabilidade da arguição de descumprimento de preceito fundamental como substituta dos instrumentos recursais ou outras medidas processuais ordinárias acessíveis à parte processual, sob pena de transformá-la em sucedâneo recursal em burla às regras de competência dos órgãos jurisdicionais. Eu aqui transcrevo a ementa: arguição de descumprimento de preceito fundamental, decisões do Tribunal Superior do Trabalho, alegada contrariedade a preceitos fundamentais na aplicação do enunciado da súmula 443 do TST, ausência de controvérsia judicial relevante, caracterizada por julgamentos conflitantes, descumprimento do princípio da subsidiariedade, ofensa reflexa à Constituição da República, precedentes, arguição a qual se nega seguimento. Plenário, decisão unânime, Diário da Justiça, de 28 de junho de 2021. Pontuo mais uma vez que a constitucionalidade do artigo 19 da medida provisória 1950 de 2000 foi questionada nessa Suprema Corte por meio das 2 ações diretas de inconstitucionalidade a que aludi, a DI 2000 e a DI 2288. E nelas, reitero, assentado o prejuízo pela superveniência da Lei da Reforma Trabalhista de 2017. No caso ora em exame, a constitucionalidade do Instituto da Ultratividade das Normas Coletivas
objeto da súmula 277, cinge-se necessariamente à interpretação de normas infraconstitucionais, também objeto de ação direta de inconstitucionalidade nesta Corte, pelo que, com a devida vênia, incabível a arguição de descumprimento de preceito fundamental por não observada a subsidiariedade. O exame da constitucionalidade da súmula 277 projeta efeitos na rigidez do parágrafo 3º do artigo 614 da CLT, ato legislativo posterior ao ajuizamento da arguição de descumprimento de preceito fundamental, sem que tenha sido objeto de questionamento por meio de ação adequada. Ademais, como justifiquei na preliminar de perda de objeto, eu entendo que a reforma legislativa, ao introduzir no ordenamento jurídico regra específica a respeito da vedação da ultratividade nas relações de trabalho, instaurou um diálogo institucional com o Tribunal Superior do Trabalho, por meio da técnica legislativa de superação de precedente judicial. Nesse contexto, entendo que compete ao Tribunal Superior do Trabalho valorar os efeitos jurídicos da nova regra e atribuir a interpretação adequada, cuja solução afetará a validade do precedente definido na súmula 277, uma vez alterado o fundamento normativo em que justificada a sua interpretação. Repito, uma vez alterado um dos fundamentos normativos em que calcada a interpretação definida na súmula, configura-se aberta uma das hipóteses de superação de precedente, oportunidade procedimental que possibilita à jurisdição, e em especial aqui ao Tribunal Superior do Trabalho, a reabertura interpretativa do problema a partir de novas perspectivas argumentativas. Frente à nova interpretação, objeto de deliberação pelo Tribunal Superior do Trabalho, por meio do precedente a ser formado, seja no sentido da afirmação da súmula 277, seja da sua modificação, é que, com a devida vênia, caberá a atuação deste Supremo Tribunal Federal com o devido controle da validade constitucional desta eventual nova decisão. Solução jurídica distinta em que este Supremo Tribunal Federal promova a revisão da súmula 277 do TST por conta de alteração do parâmetro normativo implicará, com a devida vênia, usurpação da jurisdição trabalhista em autêntica situação de sobreposição jurisdicional decorrente da zona de penumbra inaugurada entre os tribunais superiores. No plenário sem dúvida, do STF, o Supremo Tribunal Federal é o intérprete e guardião da Constituição Federal, mas, entendo, deve exercer sua autoridade por meio do diálogo entre precedentes, vale dizer, depois de definida a interpretação constitucional pelos demais órgãos jurisdicionais competentes, em razão da convivência no desenho constitucional brasileiro das formas difusa incidental e abstrata concentrada de controle. O argumento da proteção da segurança jurídica, que justificou a concessão da medida cautelar pelo eminente relator, embora válido naquele momento decisório, hoje, à vista do novo quadro normativo, não mais subsiste na minha compreensão. A segurança jurídica, entendo, não pode refrear a pluralidade argumentativa, o direito que vive inerente ao sistema difuso incidental de interpretação constitucional. Tampouco pode obstruir cedo demais a deliberação constitucional democrática instaurada nos órgãos jurisdicionais que integram a estrutura do Poder Judiciário. Essa lógica procedimental, caso afirmada,
pode converter a arguição de descumprimento de preceito fundamental em instrumento processual vocacionado à tutela preventiva da controvérsia jurisdicional e não resolutiva desta controvérsia. Em outras palavras, o conteúdo da validade e legitimidade discursiva dos precedentes interpretativos reside no procedimento democrático e plural do debate, sem interrupções prematuras. E aqui coloco o argumento respeitosamente como uma técnica de sinalização, porque entendo que este Supremo Tribunal Federal tem um encontro marcado com essa questão relativa ao alcance da arguição de descumprimento de preceito fundamental, principalmente frente às novas técnicas processuais de formação de precedentes na arena jurisdicional de caráter difuso e incidental. Por isso, reputo desatendido o pressuposto da subsidiariedade, renovando meu pedido de vênia e não conheço da ação. Prossigo no mérito, senhor presidente, porque sei que devo enfrentá-lo. Eu indagaria de Vossa Excelência, tendo em vista o horário das audiências, se essa parte do mérito... Podemos deixar para depois... Ela é mais extensa um pouco, né? Senhor presidente. E eu peço desculpas, eu não costumo roubar tempo do plenário, mas a matéria trabalhista me é especialmente cara. E como são posições e vozes isoladas no plenário, nessa linha, eu acho importante, porque tem todo um judiciário trabalhista atento. Gostaria de dizer que Vossa Excelência nunca rouba o nosso tempo. Vossa Excelência sempre agrega valor. Então, diante dessa generosidade dos colegas, eu acho muito oportuna a observação de Vossa Excelência, porque depois nós, vamos ao no intervalo, eu enfrentaria o mérito. Pode ser? Bem. Então, vou suspender a sessão pelo tempo regimental e a ministra Rosa, então, prossegue, uma vez esperada a preliminar, com relação à questão do mérito presidente do STF. Em seguida. Então, suspendo pelo tempo regimental de 30 minutos para que os ministros possam realizar suas audiências.